Olá, você tem 15 minutos para Deus uma vez por semana? Então eu quero convidar você que nós estaremos meditando na Palavra de Deus 15 minutos semanais. Você pode participar conosco? Será um prazer. Nós estaremos agora iniciando o nosso estudo no livro da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos elevar nosso pensamento ao Senhor, falar com Ele, para que só o Espírito Santo possa nos orientar em tudo o que está escrito. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, entramos na Tua presença, pedindo, Senhor, abra todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. O autor desse livro sagrado é o Espírito Santo de Deus. Por isso, precisamos agora da presença dEle, para que Ele possa estar deixando tudo muito claro no nosso entendimento, nos nossos corações, para a aplicação dessa palavra nas nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, esta primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo é uma carta pessoal. Entre as várias cartas de Paulo, ele tem algumas, que nós chamamos de epístola, que é dirigido às igrejas, e tem algumas cartas que são pessoais. Essa é uma delas. A primeira e a segunda carta a Timóteo, que nós estaremos fazendo uma meditação no que diz essa carta. É uma carta que ele faz algumas recomendações a um jovem pastor e filho na fé de Paulo, que era então Timóteo. E nessa carta ele começa pedindo alguma coisa para Timóteo. Mas antes de que a gente entre nos comentários, eu quero ler com você alguns versículos. Na verdade, nós teríamos que estar lendo do versículo 3 até o 20. Depois você vai ler atenciosamente, capítulo 1, do 3 ao 20. Mas eu vou ler apenas aqui alguns versículos que eu chamaria de versículos chaves. O versículo 9 diz assim: tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, profanos, homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homem, os mentirosos, os perjuros, e para os que for contrário à sã doutrina. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Esses 4 versículos lidos, o 9, o 10, e o 15 e o 20, já dá uma ideia geral da mensagem que Paulo quer passar. Essas recomendações que ele passa a Timóteo são muito importantes para nós. Nós quem? Nós que queremos servir a Deus, nós que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver o que Paulo diz a Timóteo, para que nós também possamos aplicar isso em nossas vidas, Também termos atitudes favoráveis de acordo com essas recomendações. E Paulo pede então a Timóteo aí para advertir alguns que pregam a palavra de Deus distorcendo-a com outras doutrinas, longos discursos, sem ao menos estar entendendo o que eles afirmam.
e produzindo assim controvérsia. Amados, há muitas discussões, há muitas polêmicas, há muita controvérsia quando se faz o estudo da palavra. Algumas pessoas acreditam até que é muito difícil ler e entender a Bíblia devido à interpretação diferente de tantas pessoas. Essa é uma das grandes preocupações de Paulo e uma grande das preocupações que nós temos hoje. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Tem que ser exatamente aquilo que a Bíblia diz. E nós também não devemos nos atentar às coisas que não vão levar à salvação, mas que vão apenas levar a discussões inúteis, polêmicas, que não produz exatamente aquilo que nós queremos, que é o nosso alvo, que é a salvação das almas. Mas muito pelo contrário, elas criam confusões na cabeça das pessoas, as pessoas acabam desistindo de estudar a Bíblia e ela já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então essa briga toda aí, essa confusão toda, essa polêmica toda, se dá em torno do que? Aqui Paulo afirma que a verdadeira religião implantada por Jesus Cristo é o amor. E aqui ele está fazendo uma referência à lei. Por quê? Porque naquele tempo o povo ainda estava muito preso às leis, mas eram exatamente os homens da lei. Eram aqueles homens que conheciam as leis, é aqueles que ensinavam nas sinagogas, é aqueles que julgavam no sinédrio, que estavam distorcendo totalmente a palavra de Deus. E também eles achavam que o simples fato de seguir a lei, eles já estariam sendo salvos, porque eles seriam salvos pela obra, pelo aquilo que eles estivessem fazendo. E ficou claro então para Paulo que não era assim. Ele entendeu que Jesus disse que a salvação é para aqueles que creem em Jesus Cristo. É uma graça de nosso Senhor Jesus Cristo e ela vem pela fé, para aqueles que têm fé. Paulo fala também dos benefícios da lei, é lógico, e lembra que as mesmas foram criadas para quem? Para aqueles que vivem do lado do mal, praticando coisas erradas. A lei não foi feita para os bons, para os corretos, mas ela foi feita exatamente para aqueles que não andam corretamente. Então, a lei tem um intuito, que é corrigir, educar, ensinar as pessoas a andarem corretamente. E ele então insiste que o amor verdadeiramente é o elemento fundamental. Ele diz assim que o amor procede de um coração puro, uma boa consciência, de uma fé não fingida. É isso que Jesus quer de nós. E é isso que Jesus quer que a gente pregue, que a gente deixe o pecado de lado, que a gente se arrependa daquilo que a gente anda fazendo errado, que a gente não ande no meio dos escarnecedores, não ande no meio de malfeitores, que a gente busque o bem e ande somente desse lado, sem desviar o nosso pé, os nossos passos, praticando sempre a caridade. Então é isso que Paulo insiste muito, para que Timóteo vigie. E nós temos que fazer isso também, Quando a gente vê que a pessoa está insistindo muito em coisas que só levam a discussão e a polêmica, a gente tem que chegar e dizer: meu irmão, vamos atentar para aquilo que realmente salva. Vamos atentar para aquilo que realmente diz respeito ao que Jesus pregou, o que Jesus falou. É isso que nos importa, mas não é um ritual, não é uma série de rituais, cerimônia, usos, costumes. Vamos deixar isso de lado, que isso só cria discussão, mas vamos praticar o amor. Ele também agradece a Deus porque ele foi escolhido. E eu louvo a Deus porque eu também fui escolhida. E quem sabe, se você ainda não é um escolhido, Deus está querendo hoje te escolher. Deus chama quem Ele quer para trabalhar na obra.
E isso é um privilégio, nós somos privilegiados por ter sido chamados por Deus para trabalhar na sua obra, né? Por quê? Porque nós sabemos que a seara é muito grande, os ceifeiros são poucos, assim diz a palavra de Deus. Então Paulo aqui agradece a Deus, porque ele foi escolhido e ele era um perseguidor de Cristo, um perseguidor dos cristãos, mas ele foi considerado por Jesus como fiel e o colocou no ministério. Que maravilha quando Deus olha para dentro de nós, para o que somos e não para o que nós fazemos, e Ele conhece então os nossos corações e Ele nos chama para o ministério. Glória a Deus por isso. E quem sabe hoje, nesses poucos minutos que você está nos ouvindo, quem sabe Deus não está chamando a sua atenção hoje, quem sabe você já até não recebeu um chamado, porque muitos serão chamados, mas às vezes a pessoa não quer dar ouvido a Deus. E Deus precisa, Ele precisa de ceifeiros. Os ceifeiros são poucos. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os perdidos. E Paulo se coloca como tal pecador. Eu também sou uma pecadora, eu também andei no mundo errado. E se você hoje está andando no mundo errado, e se você fala, eu sou um pecador, Jesus não me chamaria, você está muito enganado. Porque Deus veio exatamente para os enfermos, para os doentes, para os malfeitores. Ele veio para todos aqueles que Ele quer corrigir, que Ele quer endireitar. Porque os que já nasceram, já são a vida toda corretos, Deus já tem usado eles, mas Ele quer usar também aqueles vasos que se acham indignos. Mas, como diz o profeta Jeremias, ele teve uma experiência com Deus. Nós somos vasos na mão de Deus. E como o oleiro pode quebrar um vaso e fazer de novo, assim Jesus pode pegar uma pessoa que já praticou todo tipo de pecados e pode fazer ela uma nova criatura e usá-la, se ele quiser. Se a pessoa quiser, porque ele está procurando homens e mulheres de boa vontade. Ele quer pessoas que estejam dispostos a trabalhar na obra do Senhor. Então, e a nossa ideia é que tudo que nós vamos fazer, né, tudo que façamos seja para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós nos colocamos como obreiros do Senhor, o nosso objetivo passa a ser esse, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E ele instrui também Timóteo a combater o bom combate e conservar a fé e a boa consciência, porque alguns já fracassaram. Deus permita que nós nunca venhamos a fracassar, a desistir e poder dizer como Paulo disse, combati o bom combate e guardei a fé o dia que Jesus vier nos buscar. Porque são muitas as lutas, são muitas as dificuldades e com certeza muitos têm desistido no meio do caminho. Mas nós pedimos a Deus que isso não aconteça conosco. E nós vamos continuar a falar desse assunto no nosso próximo encontro aqui, porque Jesus está aqui. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente, que Deus te chame, se ainda não te chamou. E se Ele já te chamou, dê ouvido ao seu chamado. Saiba que não é muito fácil, né? As pessoas rejeitam o chamado porque ele não quer sair da sua zona de conforto, da sua comodidade, que muitas vezes está envolvendo muitos pecados. Mas se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não pedirmos perdão a Deus e não nos voltarmos a Ele, buscando santidade, buscando diferença de vida, mudança de vida, buscando viver em novidade de vida, certamente o dia que Jesus voltar para buscar os salvos, esses não se encontrarão no meio dos salvos. O que eu preciso então para ser salvo? Basta que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e se disponha a fazer a vontade de Deus em sua vida. E você saiba que a vontade de Deus na nossa vida é perfeita, porque Deus quer o melhor para nós.
Então confiemos em Deus e entreguemos toda a nossa vida ao Senhor. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui mesmo, nesse lugar.